Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Olá, muito bom dia. O Record News Rural está no ar e a gente começa com uma boa notícia para o consumidor. O preço do tomate registrou queda na região sudeste. Entre os dias 20 e 24, a caixa do tomate no atacado de São Paulo fechou com média de R$ 93, valor 19% menor. Em Belo Horizonte, a queda chegou a 20%, com a caixa sendo vendida a R$ 79. Em Campinas, interior de São Paulo, R$ 118 a caixa, preço 14% menor. No atacado do Rio de Janeiro, os preços tiveram baixa de 27,9%, sendo comercializado por R$ 97. A queda nos preços é motivada pelo aumento da oferta devido à evolução da safra de inverno. Além disso, por conta do calor, o fruto madurou mais rápido. Os atacadistas alertam também que com a chegada do final do mês, a procura esteve menor no período. Autoridades têm apostado em um cultivo diferente no sudoeste da França, o pistache. A planta não exige muita água e consegue se adaptar ao clima quente e seco da região. O campo foi arado recentemente. 30 voluntários trabalham no cultivo de pistache, que traz esperança aos moradores deste pequeno departamento de Piréus Orientais, no sudoeste da França. O local, que fica bem na divisa com a Espanha, enfrenta dificuldades desde 2021 por causa da intensa estiagem. Com o cenário árido, autoridades encontraram o pistache como solução. A planta exige pouca água e tem a capacidade de se desenvolver em qualquer lugar. A iniciativa veio do Sindicato Agrícola Local, que em uma manhã fez o plantio de 80 pés. Aqui poderão ser encontrados cerca de 4 variedades diferentes. O plantio de pistache na França basicamente é feito por enxerto, com combinações de frutos gregos e italianos. De acordo com a representante do sindicato, o cultivo busca responder a 3 desafios: encontrar um plantio que se adapte a climas secos, diversificar as culturas para proporcionar rendimento adicional aos agricultores e reinvestir em terrenos baldios que são mais vulneráveis a incêndios. O último ponto, aliás, é uma preocupação real nesta área, já que por conta do clima extremamente árido e seco, toda a região está em alerta vermelho. O projeto ainda é encarado como um experimento, mas as expectativas são boas. Os agricultores esperam encontrar em meio à paisagem cores, algo que pode levar até 4 anos, que é o tempo que demora para o cultivo desenvolver e florescer frutos do pistache. Nesse meio tempo, só resta acreditar que tudo dará certo. Com certeza. O lúpulo é um dos itens fundamentais para a produção de cerveja. No Distrito Federal, só 2 pessoas produzem e vendem essa matéria-prima. A paixão por cerveja artesanal levou João Marcos ao campo. A ideia veio do cervejeiro caseiro, que fazia em casa, de panela, querendo migrar para uma fábrica, mas todos os empecilhos do mercado de cerveja, de abrir uma fábrica, todos os trâmites, resolvi inovar no mercado cervejeiro e vi o lúpulo como uma possibilidade de estar entrando nele de uma outra forma. Basicamente, a cerveja leva 3 ingredientes: água, malte de cevada e lúpulo. João Marcos decidiu investir nesse último ingrediente, que é o responsável pelo amargor da cerveja. Eu tinha um produtor aqui no DF, pequeno, na casa dele, e aí eu fui conhecer a produção, comprei minhas primeiras 20 mudas, aí fiz um pequeno teste, na hora que saiu as primeiras flores, aí eu cheirei, apaixonei, porque o cervejeiro adora o lúpulo. Aí eu falei, não, é isso que eu quero. Fui atrás de uma consultoria para implantar um campo comercial da forma que é feita lá fora. E aí a gente está conseguindo tirar esse resultado que está sendo satisfatório aí nas cervejarias. O clima do DF também ajudou na produção. Que permite produzir até 2 safras por ano, com as variedades específicas que se adaptaram à região, tá? Adequando também a questão da quantidade de luz necessária para a cultura, utilizando a iluminação artificial, né, nos períodos que são necessários,
permite a produção comercial dessa cultura aqui no Distrito Federal. O processo é praticamente manual. As flores do lúpulo são colhidas, depois ficam no ambiente para secarem. A próxima etapa é passar por essa máquina, onde as flores secas se tornam essa espécie de ração. É esse produto que é usado para fabricar a cerveja. A gente tem 2 safras no ano, então a cervejaria que quer fazer às vezes com lúpulo fresco, sem passar por todo o processo de beneficiamento, ele vai só conseguir 2 vezes no ano. Mas como a gente armazena ele peletizado e com nitrogênio, que é a atmosfera modificada, a gente tem esse lúpulo armazenado a frio, a gente consegue fornecer para a cervejaria o ano inteiro. Em 4 meses, o pé de lúpulo começa a dar as flores. As flores que são utilizadas para a fabricação de cerveja. São essas daqui, ó, que também são chamadas de cone. São 2 safras por ano. Cada pé dá em média 600 gramas dessas flores secas já. Nessa propriedade, por exemplo, onde são produzidos 1000 pés, que chegam a 7 metros de altura, são 600 quilos de colheita seca por ano. Cada pacotinho de 1 quilo do lúpulo pronto para consumo custa, em média, R$ 250. O investimento inicial do lúpulo ele é um pouco alto por questão da estrutura, porque a estrutura é toda feita de eucalipto, muito cabo de aço, então isso encarece um pouco. Também tem toda a questão da irrigação, tem que ter um projeto de irrigação, fertigação. Mas é um projeto que vai se pagando, ele se paga rápido, porque ele começa a produzir nos 4 meses que você já plantou. Então, e ele só vai aumentando a produtividade, com isso você vai conseguindo abater esse custo da estrutura. O Brasil é o 3º maior consumidor de cerveja no mundo e produz menos de 5% de todo o lúpulo. Hoje, há 114 produtores de lúpulo no Brasil, um aumento de 42% em relação a 2022 e a 2023, anos em que foram produzidos 100 quilos de lúpulo no DF. Os preços do trigo estão subindo nos mercados externo e interno. Olha só. Pesquisadores do CPEA indicam que no mercado internacional, agentes estão atentos ao clima desfavorável em importantes regiões produtoras da Rússia, país que, vale lembrar, é o maior exportador mundial de trigo. Esse cenário traz preocupações quanto à oferta global do cereal. Atentos a esse contexto, produtores brasileiros consultados pelo CPEA procuraram segurar as vendas, especialmente de lotes de trigo de melhor qualidade, aguardando ofertas de valores maiores. Pesquisadores do CPEA ressaltam que neste período de entre-safra, o volume em estoque é menor e isso fortalece a posição vendedora. Você sabe como faz tofu? Pois é, a gente vai aprender agora porque ele é usado em várias dietas especiais. E a procura pelo alimento, então, aumentou bastante nos últimos anos. A repórter Carolina Rabelo visitou uma fábrica e traz os detalhes pra gente. Textura firme, mas macia. Cor clara, sabor neutro. O tofu é um tipo de queijo feito a partir do grão da soja. Um alimento rico em proteínas, fonte de fibras e de vitaminas. E o melhor, com uma produção a poucos quilômetros da área central de Brasília. E para conhecer de perto essa produção, nós viemos em Taguatinga Norte para falar com a família Watanabe. Afinal, eles chegaram aqui em 1998 com essa produção especial, que é uma produção que veio passando de geração em geração, né, Raquel? Verdade, Carol. É uma produção familiar que deu início realmente em 1998 com minha mãe Olga, né? Iniciou então para preservar e resgatar a culinária japonesa, no caso, trazendo para o paladar brasileiro o tofu, que é um queijo de soja, né? Traz muito benefícios à saúde. Olha que legal. E aqui vocês têm essa produção de soja ou vocês trazem de outros estados? Bem, a soja nós trazemos de outros estados. Por exemplo, trazemos de Santa Catarina, Paraná. Compramos aqui mesmo no PADEF, né, dos produtores locais, e também de Lusiânia. A soja de Lusiânia, né, tanto a de Santa Catarina e Paraná e Lusiânia, elas são certificadas.
conhecendo a fábrica de pertinho. Raquel vai mostrar pra gente como que vocês recebem essa soja, né, Raquel? Então, nós recebemos a soja após selecionada, né? Nós colocamos aqui nessa peneira para ver a qualidade dela e a limpeza dela. E a seguir nós colocamos ela de molho por um período de 10 a 12 horas, né? Então, somente no outro dia é que nós passamos, então, para o processamento da soja. Ela entra lavada, como vocês podem acompanhar aqui. Ela já... O grão incha, né? Incha, que ele cresce, né? O grão límpido aqui. Então, nós passamos ela para a moagem dela, a moagem ela é feita no liquidificador. Ele já está triturado aqui, forma-se um leite cru. E a seguir, então, nós passamos para o processo de cozimento, né? E aqui é só a soja no liquidificador? É só a soja e água. Ah, entendi. Não coloca mais nada. Aí qual que é a próxima etapa? A próxima etapa, então, é o cozimento, né? Então, ela vem para essas panelas aqui. Licença, conhecendo aqui de pertinho a cozinha de vocês. Então, aqui ele está cozinhando. Ele vai fervendo, né? Quanto que tem de soja aí? Tem em torno de quase 6 quilos de soja, né? Aí fica tipo Só uma que ela pasta, ela vai formar um líquido. Ela está em cozimento aqui. Então, aí vai sair... Aqui tem outra, né? Aqui já é a fervura d'água que nós temos. Então, daqui ela passa por esse extrator de leite. Só que para ligar, né? Pelo extrator de leite. E, posteriormente, ela é coalhada e vem para a forma. E esse processo dura quanto tempo? 40 minutos. É rápido, né? Sim. E depois dessa parte coalhada, fica aqui quanto tempo na forma? Aqui uns 10, 15 minutos. Então, ela vem para essa área aqui, que é a parte de resfriamento. Ele é colocado dentro da água, né? Para que ele possa se resfriar. E, então, a seguir é feita a embalagem, né? Então, é feito o corte, aí vem para o resfriamento e depois vai para a embalagem aqui, que é feito manualmente. E após ser feito, nós vamos colocando... Aqui não tem nenhuma ainda. Aí ela vem e vai sendo colocado aqui, né? Nas embalagens. É um processo rápido, então, né, Raquel? Isso. E cada um vai sendo colocado nas caixinhas, né? De acordo com a embalagem, para essa comercialização. E vocês fazem quantos, assim, por dia, por semana? Tem uma média? Uma média, vamos colocar aí em torno de 600 quilos. É? Sim. E aí, desse jeito aí, é o jeito que vocês comercializam, né? Então, quem que compra de vocês? Então, atualmente são distribuidoras, restaurante, o comércio em geral, varejista, né? E também pessoas da comunidade, que vêm aqui dentro da própria chácara, que tem uma feirinha toda sexta-feira. Então, eles vêm e compram esses produtos aqui. As chuvas que castigam o Rio Grande do Sul já estão completando um mês e são diversos os setores devastados pelos estragos. Um deles, que ainda contabiliza os prejuízos, é o de produção de uvas e vinhos, que representa cerca de 2% do PIB gaúcho. O setor envolve cerca de 60 mil agricultores familiares. São 550 vinícolas e cooperativas no estado. Para explicar como está a cultura na região, quem conversa com a gente agora é o presidente do Concevits, Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do estado do Rio Grande do Sul, Luciano Rebelato. Luciano, muito bom dia para você. Obrigada por estar aqui com a gente. E eu queria que primeiro você explicasse o que é o Concevits. Bom dia, um cumprimento todo especial. É uma satisfação estar aqui transmitindo através desse canal a realidade e os acontecimentos aqui da nossa região do setor vitivinícola. O Concevits é o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento do setor vitivinícola do Rio Grande do Sul. O Concevits faz a gestão de um fundo que é uma porcentagem do imposto recolhido junto ao governo que retorna para o setor. Então, a prioridade, a principal atividade do Concevits é fazer a gestão desse recurso, investindo em todas as etapas do setor, desde a promoção até a base, que é o nosso produtor.
E falando em produtor, né, diante de todas essas chuvas que aconteceram nesses últimos 15, 20 dias, foram os mais prejudicados. Tivemos muitos relatos de perdas na sua totalidade das propriedades, né, com o desmoronamento, deslizamento de terra. A nossa região, pela característica de relevo, ela não teve tantos alagamentos. Tivemos sim desmoronamentos, mas muitos episódios, e o principal município, o principal atingido foi Bento Gonçalves, seguido por Cotiporã, Veranópolis, ou os municípios que estão mais na costa do Rio das Antas. Foram muitas propriedades, ainda estamos levantando dados, levantando informações, mas estimamos algo em torno de 250 hectares destruídos. Bom, o setor, então, de uvas e vinhos, nesse momento, tentando ainda contabilizar os efeitos da tragédia? Isso mesmo. Ainda temos muitas propriedades que não têm acesso, né? As que não tiveram seus vinhedos destruídos, tiveram suas estradas, os seus caminhos, tanto particulares quanto rodovias, inclusive rodovias federais, ao exemplo da BR-470, que não têm acesso ainda, que ainda estão sendo desobstruídas, e estimamos que ao longo do mês de junho ainda teremos propriedades não acessíveis. É um prejuízo gigante para a nossa cadeia, né, para a próxima safra. Nesta safra, nós estamos com as uvas todas colhidas, transformadas já em vinhos ou em derivados, né, sucos, vinhos e espumantes, depositados em vinícolas. Então, não aconteceram perdas na safra 2024, mas para a safra 2025 é uma incógnita. Não sabemos como será esta próxima safra, como esses agricultores vão retornar às suas atividades e suas propriedades. Por isso, né, existe um movimento em prol do setor, inclusive com a distribuição de selos. O que esse movimento pretende? Explica para a gente. Isso. Com todo esse impacto econômico que nós tivemos no setor, principalmente a redução da comercialização dos produtos, né, que em função do não acesso dos turistas aqui à nossa região. A nossa região é uma região que tem muitos empreendimentos baseados na comercialização de seus produtos através de enoturismo. Precisamos retomar essa economia e, focados nisso, lançamos então uma campanha de incentivo ao consumo. Trata-se de um selo identificando produto gaúcho. Isso está na mídia em geral e está com o intuito de promover, de fazer com que o consumidor se engaje nessa campanha de aumentar o consumo de vinho, aumentar a comercialização de vinho gaúcho, retomando a economia e tornando possível a recuperação, então, desses prejuízos causados pela chuva. O nosso setor aqui, como eu falei, não foi tão impactado na produção, mas estamos com muitos problemas de infraestrutura, né, de estrutura, principalmente na questão de estradas, de deslocamentos, pontes, rodovias e até internas dentro das propriedades. Mas é importante a gente ressaltar também que não há perigo de desabastecimento do produto. Essa safra, como você já disse, está garantida, digamos assim. O problema maior seria a questão do escoamento por enquanto. Isso. Nós tivemos uma redução da comercialização e isso motivou então essa campanha. Essa campanha ela vem para aumentar as vendas. Não há nenhum risco de desabastecimento, pois os nossos produtos já estão depositados nas vinícolas e são muito pequenos os relatos de prejuízos já nos produtos prontos ou prejuízos em vinícolas. Como eu falei, o prejuízo está mais na base, nas propriedades, lá nos vinhedos em si. Para o próximo ano, acredito que essa situação já deve estar normalizada. Então, fica aqui o apelo, fica aqui o pedido, né, para que nos ajude o nosso setor a retomar a economia, comprando os nossos produtos, né, que estão identificados pelo selo. Também temos vídeos, né, que vêm junto com essa campanha para mostrar a nossa realidade, mostrar que
já estamos nos recuperando, que já estamos abertos ao turismo novamente, né? E que não há nenhum risco de desabastecimento. Isso é muito importante frisar. Sim, vocês têm uma ideia de quanto tempo vai demorar para retomar a normalidade, digamos assim? Porque a gente sabe que nesse setor, né, no agronegócio, no campo, está terminando uma safra, já está se fazendo outra, é contínuo, não dá para parar. E essas semanas, digamos assim, parado, quanto tempo que vai demorar para retomar essa produção, a normalidade possível? Nós estamos agora em pleno inverno, é um período de dormência dos nossos vinhedos e o início dos tratos culturais ele se dá em agosto, setembro e a colheita janeiro e fevereiro. Para este ano não vai ser possível recuperar esses vinhedos que tiveram perdas. A previsão é que ao longo deste ano agora façamos os levantamentos das áreas e também o levantamento da possibilidade de recuperação dessas áreas, sabendo que algumas dessas não terão mais recuperação em função de que o solo deslizou e restou somente rocha nesses locais. Mas, de qualquer forma, temos já alguns projetos de recuperação para essas áreas, com incentivo, por exemplo, de um projeto que está tramitando dentro do Concivit de participação no custeio de mudas para a recuperação desses vinhedos, mas isso não vai acontecer neste ano. Esses vinhedos que foram prejudicados não serão recuperados e não estarão novamente em produção para 2025. Até porque a vinha é uma cultura que não é anual, ela demora 2 a 3 anos para entrar em plena produção. E depois, claro, ela se estende ao longo de uma vida útil de 20 a 30 anos. Então, eu digo aqui que esses 250 aproximadamente hectares que foram prejudicados, eles estarão fora de produção pelo menos em 2025 e 2026, se tudo correr bem, se os nossos agricultores já iniciarem a recuperação deles ao longo de 2024 e 2025. Até porque não é uma questão só de plantar, né? Só de colocar a muda na terra. Tem toda uma questão do solo estar adequado, o manejo de solo. Tem a questão de clima também, por isso que o Sul é tão tradicional, tão conhecido pela produção de boas uvas e bons vinhos, porque tem toda uma questão climática também que assegura uma boa produção. Isso mesmo. A produção aqui no Sul, ela é regrada pelo clima, pelas 4 estações, a diferenciar-se da região mais centro-oeste ou mais nordeste do Brasil, em que temos calor o ano inteiro. Aqui no Sul nós temos uma janela, que é a janela de cultivo, de agosto até março. Esse é o período em que as vinhas se desenvolvem. Fora isto, não há possibilidade de estarmos desenvolvendo as vinhas, elas entram em dormência. Por isso que a gente sempre fala em anualidade, em safra. É uma safra por ano, ela se estende nesse período e não há possibilidade de apressarmos esse período. Quanto à tipicidade, às características dos vinhos e dos sucos aqui do Sul, em função desse clima, desse regramento de frio no inverno e calor no verão, os produtos são diferenciados. A acidez é própria da nossa região, os nossos sucos são diferenciados, as nossas uvas são diferenciadas em função desse clima típico da nossa região, sim. Eu me arrisco a dizer aqui que o suco gaúcho, ele é um dos melhores sucos do mundo, assim como os nossos espumantes são os mais refrescantes, ganhando medalhas ou conseguindo medalhas até mesmo em solo francês, como a gente viu há alguns dias atrás. É este clima que proporciona essa qualidade nesses produtos. E claro, fica aqui a sugestão, né, dentro dessa campanha de incentivo de compra de produtos gaúchos, ao nosso consumidor que está nos vendo agora, que dê uma chance, dê uma oportunidade aos nossos produtos, compre um produto gaúcho, ajude o Rio Grande a se recuperar e também aprecie e, quem sabe, não se torne um consumidor assíduo ou frequente dos nossos produtos. Exato, porque o setor impulsiona também, né, o enoturismo, a enogastronomia, eventos, hotelaria. Assim que as coisas se acalmarem, vai ser importante também as pessoas retomarem esses espaços, né, voltarem a visitar esses locais no Rio Grande do Sul. Isso, como eu falei lá no início, as chuvas não prejudicaram tanto os nossos
agronegócios aqui, o nosso enoturismo. As nossas propriedades, os nossos hotéis, as nossas vinícolas cooperativas, elas não tiveram grandes impactos em função do nosso relevo. O que nós tivemos aqui foram prejuízos nas rodovias, no acesso. Ainda estamos com o aeroporto de Porto Alegre, a nossa principal porta de entrada de turistas, debaixo de água, assim como a grande região metropolitana ainda está sofrendo muito com o alagamento. Acredito que ao longo de junho, agora, essa situação se normalize, mas é importante que o nosso consumidor, o nosso turista, saiba que a nossa região aqui, ela não foi tão afetada pela situação de não poder estar recebendo turista. Já estamos aptos e já podemos sim estar retomando a chegada, atendendo os turistas, atendendo a chegada desses turistas ainda nesse momento, aproveitando já o feriadão aqui, quem tiver interesse já pode vir, os nossos pontos já estão aptos a recebê-los. Quando você diz a nossa região, para a gente se localizar, vocês estão concentrados mais em que parte do Rio Grande do Sul? O Concevites, ele está localizado em Bento Gonçalves, muito próximo aqui do Vale dos Vinhedos, uma região bastante conhecida pelo seu enoturismo e sua denominação de origem. Mas eu falo em nome de todo o Rio Grande do Sul, vinhos de campanha, vinhos dos Campos de Cima da Serra, Vale dos Vinhedos, enfim, toda a região. Mas o Concevites, ele está em Bento Gonçalves e, por coincidência, a região que foi mais atingida é exatamente Bento Gonçalves, próximo da Serra das Antas. Perfeito. Você disse, né, de preocupação com a próxima safra, né? Essa safra já está garantida, digamos assim. Há algum plano de incentivo, de alguma coisa nesse sentido para ajudar esses produtores? Sim, há alguns planos, sim. Alguns planos já vieram a nível federal, né, que foram, por exemplo, prorrogação nos custeios, que os nossos produtores, os nossos viticultores tinham. Alguns recursos vão estar disponíveis a indústrias também para que retomem os seus negócios. Temos projetos futuros para as propriedades que foram destruídas com recursos a fundo perdido e com juros zero, também já estão disponíveis. E como eu falei, o Concevites também entra nessa e está trabalhando para conseguir proporcionar aos nossos agricultores que perderam seus vinhedos um subsídio na compra de mudas, para que estes recuperem os seus vinhedos. Perante a área total de vinhedos do Rio Grande do Sul, 250 hectares não é um número muito considerável, então possivelmente não teremos impacto na produção de uvas para 2025. Claro, é muito cedo ainda para a gente estar aqui falando disso, mas se tudo correr bem, dentro de uma normalidade, o clima voltar a ser equilibrado, 2025 será uma safra plena, normal, onde novamente nós estaremos abastecendo os nossos consumidores. Nós falamos aqui de algo em torno de 25 mil famílias que estão envolvidas na produção de uva, umas 60 mil pessoas, aproximadamente. Esse é o público que está envolvido na produção de uvas. Na grande maioria são agricultores familiares, pequenas propriedades que cultivam entre 4 e 5, esporadicamente algo mais do que isso de hectares em suas propriedades. Ou seja, são todas pequenas propriedades. Então é isso, fica o convite para quem puder ir até o Rio Grande do Sul para conhecer aí ou revisitar a região dos vinhedos. E quem não puder, tem suco de uva, tem vinho gaúcho chegando no país inteiro. Isso mesmo, eu faço novamente esse pedido, nos ajudem, nós precisamos retomar, estamos numa situação bastante crítica aqui no nosso estado e qualquer consumo também é ajudar, consumir um produto gaúcho também é ajudar ao setor a se recuperar. Claro que nós falamos aqui do setor da uva e estendemos o convite a todos os produtos gaúchos, né? Todos aqui no Rio Grande do Sul estamos precisando de ajuda. Tá certo, Luciano, muitíssimo obrigada pela sua participação. Espero conversar contigo em breve. Obrigada e até a próxima. É isso, Record News Rural chegando ao final. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e audiência. Te espero na próxima. Tchau e até lá. Record News Rural. Oferecimento.
Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app EAgro.